Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live diária. Hoje aqui a nossa live número 130, já são 130 lives aqui no Instagram, falando de desenvolvimento pessoal diariamente aqui com vocês. Lembrando que as nossas lives nesse ano de 2024 são de segunda a sábado, sempre no horário das 7 horas da manhã, exceto feriados. E também lembrando que lá no link da bio tem uma pré-inscrição para quem quiser também, né, para quem estiver interessado em participar da próxima turma do Clube do Básico Bem Feito, que é um clube de assinatura recorrente que a gente tem aqui, onde a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, mais em formato de aula, né, de uma forma mais aprofundada. Lá a gente debate sobre temas de mentalidade, construção de hábitos, comunicação, além de módulos extras com especialistas em alimentação saudável, organização financeira e também um clube do livro, onde a gente se reúne de tempos em tempos para debater sobre um livro em específico, tá bom? Então, dados os recados de hoje, né? Hoje é sexta-feira, ontem eu tinha falado aqui que eu viria conversar sobre um tema assim que normalmente é muito recorrente ali dentro das caixinhas de perguntas, principalmente. E eu acho, né, que não existe um dia mais especial, um dia mais propício para falar sobre esse tema da questão do amor, ainda mais, né, aqui, né, com essa véspera de carnaval começando. Então hoje vai ser uma live assim um pouco mais descontraída, digamos assim, não vai ser aqueles temas tão profundos como a gente vem falando aqui no nosso dia a dia. Vai ser uma live um pouco mais leve, um pouco mais descontraída, com um pouquinho de ironia, como eu gosto de fazer nas caixinhas de perguntas, mas é óbvio que vai vir acompanhado de muito aprendizado, é óbvio que vai vir acompanhado de muita coisa prática para a gente colocar no nosso dia a dia, né? Porque esse aqui é o compromisso, né? Então começamos aqui a nossa live de hoje no ritmo de sextou, né? Sextou com véspera de carnaval, e não tem um dia melhor, né? Eu considero que não tem um dia melhor para a gente falar das coisas do coração do que a sexta-feira, né? Então a sexta-feira é o dia, né, dos corações aflitos, né? As carnes trêmulas, todas elas se ativam nesse dia maravilhoso da semana onde o amor pode acontecer. Então eu vou estar aqui hoje falando para as meninas queridas, eu vou estar aqui falando para os meninos desencorajados, né? É para vocês que eu falo hoje, meus amados, né? Vocês que estão à procura de um chinelo velho, vocês que estão à procura, né, de um abraço carinhoso, né, que possa afagá-los nessa noite de sexta-feira, vocês que estão aí à procura de um amor para chamar de seu, é para vocês que eu dedico, que eu dirijo, né, essa minha conversa de hoje. Ah, Machado, mas eu já tenho homem, né? Ah, Machado, mas eu já tenho mulher, eu sei, mas a gente sempre pode melhorar. Então é para vocês que eu também falo hoje. Então fiquem aí, apaixonem-se. É para isso que a gente está aqui hoje, meus amados e minhas amadas. Porque eu sei, né? Principalmente eu sei quando eu abro aquelas caixinhas de perguntas ali, quando vem sempre, né, uma perguntinha aqui, outra ali, voltada para as coisas, né, do coração, né, para os pares românticos. Eu sei que no fundo vocês aí ficam aí chorando às vezes pra cacete, né? E aí vai entrar o carnaval e vocês vão se desfazer nos bloquinhos, né? Vão botar uma máscara atrás da outra para que tudo vire cinzas naquela quarta-feira de cinzas e vocês chorem amargamente a solidão que invadirá os seus corações naquele dia, né? É isso que vai acontecer com vocês, criaturas amadas, né? Olha aí, ó, carnaval é propício para iniciar um romance. É isso aí mesmo, Giz, esse é o clima aqui do que eu quero trazer hoje, né? Que essa mensagem possa vir realmente para que aproveite-se esse contexto muitas vezes para, ao invés de ficar ali, né, colocando aquelas máscaras, né, do carnaval uma atrás da outra, né, e chegar na quarta-feira, né, acabe tudo virando cinzas, não, que a gente aproveite esse contexto justamente para que o nosso coração se dilate, né? Agora, se a gente não faz isso, né, se a gente fica ali, né, somente se desfazendo nos bloquinhos, né, aí o que vai acontecer?
acontecer, né? Os nossos corações acabam não se tornando preparados, né? Preparados para quê? Para receber as serpentinas e os confetes da verdade e do amor. Então não iludam-se nesse carnaval, mas fique aqui comigo e conversemos sobre esses assuntos dos pares românticos, tá? Eu não quero, né? Eu procuro ter um cuidado aqui com todo mundo que está aqui presente, com todo mundo que está no clube, com todo mundo que me escreve ou com os meus clientes propriamente, né? Eu não quero que a vida de vocês virem cinzas naquela quarta-feira triste, né? Onde acabam-se os blocos, onde as trombetas cessam, né? Onde os pés sangram depois de terem se desfeito naquelas avenidas do carnaval. É óbvio que eu estou falando aqui de um modo poético, de um modo irônico, né? Para chamar a nossa atenção para o tema, né? Que a gente vai trazer hoje. Então, fiquem aqui comigo que a gente vai falar um pouco sobre o quê? Um pouco sobre essa palavrinha que faz parte da vida de todos nós, né? Seja em algum momento ou seja ao longo da vida, que se chama o amor, porque eu sei que vocês, senhoritas e senhoritos, estão aí à procura de um amor para chamar de seu. Mas o que acontece no fim das contas? O que acontece, né? Existe por aí uma certa dificuldade de se relacionar, né? Eu escuto muito, né, coisas do tipo, poxa, ninguém me quer, eu não consigo engatar um relacionamento com ninguém e tudo mais, né? Agora, o que a gente precisa prestar atenção quando existe esse tema, né? Existe uma coisa que a gente precisa saber, né? E aí começa a live começa a ficar séria mesmo. Agora eu começo a sair um pouco dessa poesia, um pouco dessa ironia, para que a gente possa entrar realmente no tema, né, da live, né? Que é o que realmente interessa. Uma coisa que a gente precisa entender quando a gente fala dessa palavrinha, né, de 4 letras chamada amor é o seguinte: ao passo em que o nosso coração se dilata, né? Ao passo em que o nosso coração se dilata, a gente consegue aumentar a nossa capacidade de amar, né? Vou te explicar de uma forma prática para que a gente entenda e aí a gente vai começando a conectar as coisas, né? Todo mundo consegue entender um certo fenômeno, né? Seja quem já é pai, já é mãe, ou seja quando a gente observa, né, uma pessoa que é pai, uma pessoa que é mãe, o que acontece, né? Quando a pessoa tem um filho, né, ela tem ali, ela começa a nutrir um amor por aquela pessoa, né, por aquele ser amado, né, por aquela pessoa que ela está cuidando. Só que olha que fenômeno incrível, olha que fenômeno interessante. Quando a pessoa tem um segundo filho, né, esse amor que ela tinha por aquele primeiro filho, ele não se divide. Ele não se transforma, tipo, ele não é dividido, diminui agora o amor que eu tinha pro primeiro filho e aí eu tenho a metade desse amor para o segundo filho. Não, é muito pelo contrário, né? O que a gente escuta no relato de mães, de pais que tem um segundo, um terceiro, muitas vezes um quarto filho, é que esse amor ele se multiplica. Olha que coisa interessante, você já vai entender o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui hoje, né? Então, o amor, quando a gente está falando do amor, quando a gente está falando de coisas, né, realmente nobres, né, tipo conhecimento, por exemplo, ele não é que nem um prato de bife, né? As coisas materiais, né, as coisas gostosinhas, por exemplo, um prato de bife, né? Vamos supor, eu tenho aqui na minha frente ali um pote de doce de leite. Essas coisas, elas são divisíveis. Eu não tenho como multiplicar, né? Se eu tenho aqui um bife na minha frente, eu vou almoçar e tem uma outra pessoa comigo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar e dividir esse bife e a gente vai, né, ficar com metade cada um. Né, o pote aqui de doce de leite, eu não consigo multiplicar ele, né? Se eu vou pegar uma colherada, né, a outra colherada vai para outra pessoa, a gente está dividindo esse pote. Agora, quando a gente fala do amor, não. Olha que interessante, quando a gente fala de um amor, né, muitas vezes por um filho, muitas vezes por uma pessoa, né, ou quando a gente fala de conhecimento, quanto mais a gente entrega, quanto mais a gente doa, quanto mais a gente dá, mais ele vai se multiplicando. Quanto mais conhecimento eu compartilho aqui, por exemplo, essa é uma experiência empírica para mim, quanto mais eu compartilho conhecimento aqui na live, quanto mais eu entrego, mais eu vou aprendendo, mais esse conhecimento vai aumentando. Olha que fenômeno interessante, né? Com o amor acontece a mesma coisa. Quanto mais amor a gente entrega, quanto mais amor a gente dá para os outros, mais a gente vai aumentando essa nossa capacidade de amar. Por isso que se eu tenho um filho, se eu tenho 2, se eu tenho 3, esse amor não se divide entre eles. Esse amor se multiplica. A minha capacidade de amar aumenta. Então olha que fenômeno interessante quando a gente está falando disso e o que isso tudo tem a ver
com essa questão que eu estou trazendo aqui, né, na live de hoje, né? Se eu amo os demais, eu aumento a minha capacidade de amar. Agora, onde é que está o problema? Onde é que está a cilada que às vezes muitos acabam caindo e depois ficam por aí chorando e reclamando que ninguém me ama, que ninguém me quer, né? Se eu fico dirigindo, né, por outro lado, se um lado eu dou o meu amor, eu entrego o meu amor, entrego o meu conhecimento, essa coisa aumenta. Do outro lado, se eu dirijo o meu amor para mim mesmo, pronto, acabou. Eu não tenho mais como receber o amor do outro. E aí entra aquilo que eu venho falando aqui todo santo dia, que as pessoas falam, Machado, mas isso é o contrário de tudo que eu já ouvi. Isso é justamente o contrário de tudo que eu venho ouvindo, porque os gurus ficam falando por aí que eu tenho que amar a mim mesmo, né? Que eu tenho que amar em primeiro lugar, né? Aquela velha história, para ser um bom par eu preciso ser um bom ímpar, né? Isso está impregnado na nossa cultura. Só que olha que loucura, se for assim, se realmente se for assim como essas pessoas estão falando, o que eu falei aqui anteriormente não pode fazer sentido, porque uma coisa anula a outra. Né? Se de um lado eu estou aqui dizendo, poxa, quanto mais, né, se eu tenho um filho, né, eu tenho o segundo filho, esse amor aumenta, eu tenho o terceiro filho, quanto mais eu amo, mais aumenta a minha capacidade de amar, eu estou falando do meu amor para os outros. E óbvio que eu estou citando um exemplo aqui de filhos, porque, poxa, isso ninguém pode negar, né? É fácil da gente ter, né, nutrir um amor por um ser ali que, né, que veio da gente, que está ali sob nossa responsabilidade. Né? Do mesmo modo, o conhecimento aqui que eu estou falando, quanto mais eu entrego, quanto mais eu compartilho, quanto mais eu me dou em relação ao conhecimento, mais eu consigo aprender, mais esse conhecimento aumenta. Agora, se essa é uma realidade, se essa é uma verdade, aonde que está aquela parte que diz que não, eu preciso me amar primeiro, quanto mais eu me amo, né? Mas não tem espaço para isso, né? Se o amor que existe, ele se dirige totalmente para mim, né? Que é o que muitos ficam falando por aí, que até definem como a tal da autoestima, pronto, eu não tenho espaço, né? Eu não tenho espaço para lá, eu não tenho espaço para receber o amor do outro, porque meu amor já está completo, eu já me amo, não preciso então. Agora, quando a gente fala de se relacionar, que é essa história que eu falo, poxa, eu reclamo que ninguém me quer, mas às vezes pode ser isso que está acontecendo. Tu já se diz se amar tanto que não tem espaço para alguém te amar. Não cabe mais, né? Agora, presta atenção, você se torna mais amável na medida em que você ama mais os outros, né? Aquela velha história que eu vivo aqui falando, né? Se você quer ser alguém interessante, seja alguém interessado, já dizia o nosso filósofo Paulo Mascarenhas, né? Agora, eu sei que de repente ao ouvir isso pode parecer, né? Então um certo desleixo, mas é muito pelo contrário. Eu sou um cara que estou aqui falando todo santo dia que a gente deve se cuidar, que a gente deve ficar forte, que a gente deve se vestir bem, que a gente deve praticar uma atividade física, que a gente deve cuidar da nossa alimentação, né? Isso não é de desleixo. Agora, eu faço isso, poxa, para poder me tornar uma pessoa melhor, e aí me tornando uma pessoa melhor, eu também aumento a minha capacidade de amar. Né? Não é fazer com que isso pare em você, é usar essas coisas, né? Essa melhoria que você tem, essa força que você vai ganhando, como um meio para uma finalidade maior, que é entregar o teu amor para os outros, né? Então, se eu olho só para mim, se eu fico olhando só para mim, só para os meus interesses o tempo inteiro, né? Só eu, né? Você, não tem espaço para o outro te olhar. Tu já está te olhando demais, né? Então, muitas vezes eu escuto relatos do tipo assim, poxa, minha relação está uma droga, né? Perdi a conexão com meu marido, perdi a conexão com a minha esposa. Saiba, dá uma olhadinha e vê se não existe esse elemento, se tu não está olhando demais só para você, só para os seus interesses, né? E aí tu esqueceu de repente num dado momento em se doar também para aquela outra pessoa, né? Então essa coisa não é uma apologia ao desleixo, né? Não parei de me cuidar, né? Vou cuidar só do outro, não é isso, né? Eu sou o primeiro a falar aqui todo santo dia que você precisa cuidar de você. Só que não precisa dar tanta importância para isso ao ponto que isso se torna um fim. Isso não pode ser um fim, isso precisa se tornar um meio, né?
Então aí às vezes a pessoa não sabe, poxa, por que que ninguém me quer? Por que que eu não, né, não tem ninguém interessado em mim? Poxa, é fácil de olhar. Tu olha para a pessoa que só sabe falar de si, né? Tu entra ali numa pessoa, ela só sabe falar dela, só sabe falar dos seus interesses, ela tem uma conversa, ela não escuta o outro, ela só quer falar dela, ela só quer falar dela, né? Ou das coisas que estão frente aos seus olhos, né? Ah, hoje está chovendo, ah, o elevador estragou. Poxa, quer receita para se tornar gente chata? É tu pautar a tua vida nisso, é tu ficar falando só de si e falar das coisas que estão diante dos teus olhos. Receita para se tornar alguém chato pra cacete. É começar a ser assim, né? Agora, quando eu pauto a minha vida, né, em relação a me interessar, né, por aquela pessoa que eu desejo ter ao meu lado, por aquelas pessoas que estão à minha volta, né, pelos meus colegas, pelos meus amigos, pelos meus familiares, aí eu começo a me tornar uma pessoa interessante. Isso eu sei, né? Eu venho aqui já falando todos os dias, né? Na live antes de ontem a gente estava falando sobre o negócio da ressignificação. Na live de ontem, né, a gente também estava falando ali sobre essa outra situação ali também, tudo coisas que parecem óbvias, mas que se perderam com o tempo, né? Ontem eu estava falando sobre a questão de ser exemplo, né? E hoje eu estou falando também sobre mais um tema que, se vocês pararem para observar, todos esses temas são mais ou menos coisas assim que estão impregnados numa cultura que a gente está ali vivendo, né, num padrão mental, no dia a dia, vivendo dessa forma, acreditando que é assim, e daqui a pouco a gente, só que algo não está legal, o meu resultado não está bom, eu não estou feliz, eu não estou satisfeito, e aí eu não consigo saber por quê, por que que não dá certo, por que não... Porque a gente parou de ganhar consciência. Por isso que lá na minha bio tem assim, elevando o nível de consciência, né? Contribuindo para elevar o nível de consciência diariamente. Não é o nível de consciência no sentido de, poxa, vamos meditar agora aqui, né? Poxa, tem pessoas que fazem isso muito bem feito. Não é isso que eu trago aqui. Elevar o nível de consciência é conhecer a nós mesmos, conhecer o nosso padrão mental, né? Conhecer os nossos comportamentos e o que está funcionando e o que não está. Mais do que isso, né? Aquilo que não está funcionando, por que é que não está funcionando, no que é que eu estou acreditando aqui há muito tempo, que daqui a pouco eu parei de refletir. Então todas essas coisas, né, ressignificar, né, dar uma história, né, uma nova história para o teu passado, ao passo que eu deixo de viver o presente, isso está impregnado. Querer ser um exemplo, esquecer de fazer bem feita a minha função, meu papel, é outra coisa que está impregnada. E essa coisa de hoje também, poxa, né, eu preciso olhar para mim, eu preciso me amar primeiro, e aí eu esqueço de me tornar uma pessoa interessada nos outros, é outra coisa que está impregnada também, né? Então, se vocês forem parar para ver, tudo gira em torno dos mesmos temas, que é quebrar esses padrões mentais que foram colocados, né, culturalmente, né? Aqui a gente vai acreditando, vai vivendo isso em toque de caixa, né? Agora, né, eu falei aqui da receita para a gente se tornar gente chata, para se tornar uma pessoa desinteressante. Agora existem outros caminhos para a gente conseguir se tornar uma pessoa interessante, da qual as pessoas querem estar juntos, né? Que aí, poxa, eu costumo dizer, poxa, tem gente que leva as coisas muito para o lado, eu preciso, né, ser uma pessoa intelectual, né, que a inteligência é afrodisíaca. Olha, dependendo do jeito que tu levar isso aí, tu até acaba se tornando um chato também, porque tu vai estar querendo fazer isso só para se mostrar para a pessoa. Agora, nessa hora, o que importa, né? Nessa hora importa a gente se interessar, né, pelas coisas que estão disponíveis aí, no sentido de, poxa, eu posso ter gostos em comum, do qual eu posso compartilhar com a pessoa, né? Daqui a pouco eu conheço uma pessoa que está ali, ela é interessada por filmes, por séries, né? Então, poxa, eu também estou aqui conhecendo um filme, conhecendo uma série, olha que coisa mais simples parece, mas que muitas vezes é aquilo que o pessoal fala que dá match, né? Então, poxa, aqui, vamos trocar uma ideia, que, pô, gostou daquele filme, eu também gostei, aí começa a desenrolar uma conversa, né? Ou a própria arte também tem essa função, apesar de não ser muito comum, né, no nosso meio, no nosso dia a dia, né? Mas às vezes são livros que vocês leem, são filme que vocês assistem, né? Bom humor, no sentido, poxa, eu consigo tirar essa cara carrancuda aqui, colocar um sorriso no meu rosto, fazer uma piada, fazer uma brincadeira, né? Ser leve, né? Eu consigo me interessar pela história do outro, eu consigo ouvir o que aquela pessoa tem para me contar, ouvir realmente interessadamente, com atenção,
né? Me interessando sobre todo o mundo, todo o universo que existe, né? na vida daquela pessoa. Eu consigo fazer projetos, eu consigo olhar para o futuro e fazer projetos juntos, né? E pensar no futuro, né? Isso é o que vai fazendo a gente se tornar, né, uma pessoa interessada, porque antes existe ali uma pessoa que se tornar uma pessoa interessante, porque existe antes ali na frente uma pessoa interessada, né? Não é nem essas coisas, temos os mesmos valores, né? Eu já conheci, né, casais que se desfizeram porque, poxa, se uniram porque tinham um gosto ali em comum, sei lá, por exemplo, olha, agora eu gosto de culinária, ela gosta de culinária, então a gente ia lá, né, em todos os festivais gastronômicos, e aí chegou um momento em que um deixou de gostar, pronto, acabou o amor, né? Porque se uniram por uma coisa ali que era de momento ali, né? Um gosto ali em comum, né? Essa era a forma de se unir, e daqui a pouco um ali não tinha mais dinheiro para poder acompanhar o outro, ponto. Aí, poxa, o amor se desfez. Agora, né? Quando eu me uno a alguém por questões mais profundas, realmente por querer o bem daquele ser amado, né? E existe essa dança, né, dos dois lados, né? Um se interessando pelo outro, um querendo ajudar o outro, né? Um querendo se interessar pela vida do outro, opa! Aí já começa a existir um caminho, né? Aí já começa a ser uma relação entre duas pessoas interessantes, né? Porque são duas pessoas interessadas. Agora, para isso, aí sim vale eu colocar isso primeiramente na minha vida, né? Agora, se você está mortalmente interessado só em você, se você está mortalmente interessado só nas suas coisas, né? Beleza, cara, né? Para que tu quer o amor de alguém? Né? Para que tu quer o amor de alguém? Se tu já tem esse teu amor desmedido aí, né? Tu já está mortalmente interessado em ti, tu está mortalmente interessado nas tuas coisas, não precisa do amor de ninguém, tu já tem o teu amor desmedido aí, para que tu vai querer botar? Tu já está cheio, tu já está completo, né? Agora, o amor da gente pela gente, vocês sabem disso, né? Pode vir o guru que for, que fala, você precisa se amar primeiro, né? Todo mundo sabe aqui, né, que se a gente parar para pensar um pouquinho, esse amor da gente pela gente, né, acaba sendo tipo um algodãozinho doce, né? Ele é gostosinho, né, mas ele não nutre, ele não tem substância, né? Tu pode falar, ir para frente do espelho, falar 1000 vezes, eu sou maravilhoso, eu sou lindo, mas se tu não faz nada no mundo para se tornar alguém realmente interessado, né, com a qual as pessoas podem contar, né? Tu não tem a utilidade, né? Poxa, para servir, para ser útil, para realmente doar o teu amor para os outros, esse teu amor por ti mesmo, ele é que nem algodãozinho doce, né? Ele é gostosinho no começo, né? Dá uma sensação, parece que eu tenho uma autoestima, mas não dura, ele não nutre, ele não tem substância. O que nutre, no fim das contas, é o nosso amor pelos outros. O amor, o vetor do amor, ele é para fora. Não é coisa, vou olhar para dentro. O amor, o vetor do amor, ele é para fora, ele é de dentro para fora. Se ele é de dentro para fora, ele é de mim para os outros, não de mim para mim, né? Quando a gente nutre o nosso amor pelos outros, quando a gente tem um olhar atento de amor para os outros, aí sim esse amor começa a ter substância. Não é uma substância, não é um algodãozinho doce que se desfaz. Aí é um amor realmente de carne, que tem substância, que tem consistência, né? Agora, não, eu estou em dúvida. Pô, vai aí, faz de um jeito, e tu tem a possibilidade de fazer de um jeito e fazer de outro, né? E depois tu me conta. Agora, né, com base em tudo que eu já vi ao longo desses anos, né, atendendo gente, conversando com pessoas, me interessando por esses temas, eu estou abreviando aqui. Estou abreviando um pouco aqui do caminho para ti, né? Isso é o que fica, isso é a substância. Faz de um jeito, depois faz de outro, depois me conta, né? Agora, foge disso para ver, foge dessa coisa de ser uma pessoa interessada pelo outro e fica ali focado somente no teu umbigo, né? Só pensando em ti, só falando de ti, né? Fica um chato pra cacete, é isso que tu vai te tornar, né? Tu pode até ter uma relação, mas vai ficar por aí reclamando, né? Que a relação não tá boa, né? Que nem as coisas que eu recebo nas caixinhas de perguntas, né? Tô numa relação, mas a relação não tá muito boa, né? E de vez em quando vejo, né? Eu tô lá arrastando a asa para a vizinha, pro vizinho, o meu colega de trabalho, né? Eu tô ali dando, né, um WhatsApp, uma risadinha, uma curtida no Instagram, por ali, não, né? Não tem maldade nenhuma, né? Quando vê,
tu tá ferrado, tu tá estragando tua relação. Por quê? Porque tu se deixou levar para esse lado. Tu parou de se tornar uma pessoa interessada. Agora, isso aqui não tem nada. O que isso aqui é receita? Isso não tem nada. Isso aqui, tudo que eu tô falando, que eu tô conversando aqui, não é pó de pirlim-pim-pim, não é varinha mágica, não é aquela coisa do trago a pessoa amada em 3 dias, né? Que grande coisa trazer a pessoa amada em 3 dias, se a pessoa não vai te amar. Se tiver uma relação ruim com a pessoa, não adianta nada trazer a pessoa amada em 3 dias, deixa a pessoa amada para lá, cara. Se tu não vai se tornar uma pessoa interessada, se não vai fazer realmente com que o teu amor, né, tenha uma finalidade, para que tu quer trazer a pessoa amada, cara, em 3 dias? Né? Deixa a pessoa amada lá quieta na dela, né? Agora, se tornar uma pessoa interessada, aí tu pode começar, aí pode ter um começo de conversa, né? Então, ser uma pessoa interessada é o que de fato existe de mais sedutor, né? As pessoas falam inteligência afrodisíaca. Não é inteligência afrodisíaca nada, cara. O que é realmente sedutor, o que realmente, né, faz com que a gente se interesse pelos outros e os outros se interessem pela gente, é justamente isso, né? É essa coisa de se tornar uma pessoa interessada, uma pessoa atenta, uma pessoa que coloca o seu amor à disposição. É isso que eu, no fim das contas, né, independente de questão de romantismo ou não, é o que eu busco aqui todos os dias, né, para a gente buscar essa coisa de ser benévolo de verdade, de ser bom de verdade, né, de parar de ficar olhando para o próprio umbigo, né. Se a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia, se a gente consegue fazer isso, realmente a gente, né, consegue instalar, né, essa missão e a gente vive para isso, aí sim, aí a vida fica boa pra cacete. Aí a gente chega no final do dia e diz, poxa, esse dia que valeu a pena. O dia que vale a pena realmente é aquele dia de fato que a gente se coloca a serviço, que a gente é útil, que a gente conseguiu servir, que a gente conseguiu fazer o nosso melhor. Aí a vida começa a se tornar boa pra cacete. Aí não tem mais nem aquela coisa de dormir mais 10 minutinhos. Aí é o contrário, eu quero acordar meia hora antes. Quero acordar meia hora antes porque eu tenho tesão de viver. Né? Porque eu tenho esse dia aqui com a possibilidade de ser útil, né? De ver a pessoa que eu amo, né, de fazer uma atividade física para se tornar mais disposto, como meio para poder servir melhor. Aí a vida começa a ficar do cacete. Se a gente se pauta nisso, e não no contrário, nessa coisa cultural, né, que vem falando por aí, né, que eu tenho que me amar, que tem que ser um bom ímpar para ser um bom par. Pare com isso, né? Pare de acreditar nessas coisas, né? Poxa, já deu para ver, você já fez isso, já aplicou, né? E só ficou um algodãozinho doce, um gostinho bom, mas que daqui a pouco se desfaz e tu não sabe por que tu tá ali ruim. Dá uma observada nisso para ver se não faz sentido. Tá bom, meus amados? Então, essa foi a nossa live de hoje, a live para os corações apaixonados, né? Que estão nessa sexta-feira de carnaval. Sextou, então... Mais uma vez eu digo, né, não se desfaça aí pelas avenidas colocando uma máscara atrás da outra, porque saiba, a quarta-feira de cinzas vai chegar para todos e eu não quero você lá chorando porque se envolveu em ilusões mais uma vez. E para que a gente não se envolva em ilusões, a gente precisa necessariamente colocar o nosso olhar atento nesse amor pelos outros e se tornar uma pessoa interessante, tá bom, meus amados? Desejo a vocês um ótimo carnaval, aproveitem aí esses próximos dias que tem pela frente. Como a minha amiga Giza falou, o carnaval é propício para iniciar um romance e assim eu desejo que seja para todos aqueles que estão procurando ali um chinelo velho para o seu pé, para aqueles que estão procurando um amor para chamar de seu. E se Deus quiser, na quarta-feira de cinzas estaremos aqui, né? Eu tinha me proposto a lançar de repente um desafio, vamos ver o que a gente planeja por aí de repente na quarta-feira para esse período de quaresma que a gente tem aí pela frente. Vamos ver o que a gente lança na quarta-feira, se puderem estejam aqui, compartilhem essa live com mais pessoas, comentem, né? Curtam, e na quarta-feira de cinzas a gente estará aqui às 7 horas da manhã, se Deus quiser, para mais uma live, tá bom, pessoal? Fica aqui o meu agradecimento a todos que estiveram presentes. Gabriel Batista, pela primeira vez na nossa live, seja bem-vindo. Seu Jorge, sempre presente. Gregor Ferreira, acho que é a primeira vez também. Lu Menegali, hoje teve bastante gente pela primeira vez, né? Giza Machado, minha amiga. João Vitor, meu sobrinho amado. Muito obrigado pela presença de todos, pessoal. Fiquem com Deus e até quarta-feira, tá bom, pessoal? Um grande beijo. Tchau, tchau.